Olá pessoal, tudo bem? Novamente, aqui é o professor Roberto. Nós vamos dar continuidade naquele conteúdo que já vem há bastante tempo, né? E hoje nós vamos falar sobre divisão de números naturais. Vamos aqui para a nossa aula. Divisão de números naturais. Nós já temos aqui o nosso símbolo, que é um tracinho com dois pontinhos, certo? Esse é o símbolo mais utilizado no mundo inteiro, tá? Porém, a divisão ele tem vários outros símbolos que nós vamos aprender à medida que for avançando o nosso estudo, tá bom? Então, o que é divisão? Divisão é uma das operações básicas da matemática, né, que consiste em repartir valores ou quantidades em partes iguais. E o seu resultado nós vamos chamar de quociente. Tá? Lembre dessa palavra, quociente. Bom, para que serve? Né? No nosso dia a dia ele serve para repartir, né, coisas no meio. Já pensou ali você tem um bombom para dividir com seus dois filhos? Ah, sempre vai gerar uma briga se você dividir um pedaço maior que o outro, né? Então, a divisão ela traz para a gente a divisão em parte iguais, né? Vamos repartir em pedacinhos exatamente iguais. Não pode ser nem maior e nem menor, tem que ser exatamente igual, tá? Para que serve também? Quando a gente tem aquela herança, né, de uma terra que quer dividir em partes iguais entre seus filhos, né? Essa técnica ela é usada desde o Antigo Egito, né? Os antigos egípcios eles usavam para repartir ao longo do rio Nilo em partes iguais as extensões, né, para cada produtor daquela região, né? O que mais podemos dizer? Principalmente a divisão serve para dividir dinheiro em partes iguais, né? Não é cortar o dinheiro ao meio, mas repartir valores, né, em partes exatamente iguais. Vamos ver aqui nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui, comprei uma pizza e vou dividir com algumas pessoas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse dividir com duas pessoas, tá? Nesse caso, eu vou ter que dividir em duas partes exatamente iguais. Nem mais para mim, nem mais para outra pessoa. Tem que ser exatamente ao meio, né? Sem dar briga porque eu ganhei mais, eu ganhei menos. Não, tem que ser exatamente iguais. E se fossem para quatro pessoas? Então, vamos ter que dividir em quatro partes iguais. Tudo bem? E se fossem 8 pessoas? Nesse caso, eu tenho que dividir 8 pedaços, né? A nossa pizza vai ter exatamente 8 pedaços iguais, sem mais nem menos, todo mundo comendo a mesma quantidade. Por que disso? A divisão ela trata para a gente de uma forma que toda parte repartida, né, todo pedacinho que foi repartido, ela tem que ser exatamente igual para ser justo, né? Então podemos dizer que a divisão ela tem que ser feita de uma forma justa, sem mais, sem menos, tem que ser exatamente a mesma quantidade para todos. Então vamos ver esse outro exemplo. Temos que dividir R$ 225 para 5 pessoas. Quantos reais terei que entregar para cada um? Bom, para poder resolver, nós temos que separar nossas informações. Primeiramente, então, vamos tentar descobrir quem é o dividendo e quem é o divisor. O dividendo é a quantidade, né, nesse caso aqui, a quantidade de reais que eu quero dividir. Nesse caso é o 225. Tá? E o divisor é a quantidade de partes que nós vamos ter que dividir. Nesse caso, 5 pessoas, o número 5 representa o nosso divisor, que é a quantidade de pedacinhos que eu tenho que separar os 225. E o quociente é o nosso resultado que nós temos que encontrar. Daqui para frente, pessoal, eu peço para vocês estar utilizando em todas as divisões que vocês forem trabalhar, utilizar esse método que eu estou ensinando aqui. Tá? Ele é o método mais fácil, mais prático, tá?
que nós podemos passar para vocês por enquanto. E ele vai auxiliar vocês de tudo quanto é forma quando se trata de divisão. Então, eu tenho aqui 225, certo? Eu vou ter o meu símbolo de divisão, que é essa letra L deitada, ou colchete, como vocês quiserem chamar, chave, tanto faz. Tá? E dentro desse colchete, dessa chave, nós vamos ter o nome do nosso divisor, certo? Então, lembre-se, dividendo o símbolo de divisão, e dentro do símbolo de divisão, nós vamos ter o divisor. Esse divisor, ele está representando para a gente que nós vamos ter que ir lá na nossa tabuada, tá? De número 5, da multiplicação. Tá? Então, repare só, eu tenho aqui o número 5 e ele está dizendo que eu tenho que ir lá na tabuada de multiplicação por 5. Tá? Isso vai facilitar a nossa vida. Toda vez que vocês olharem o divisor, ele está indicando para a gente qual continha de multiplicar nós vamos ter que utilizar. Nesse caso é o número 5 e vamos para nossas primeiras regrinhas. A primeira regra é, na divisão, nós vamos ter que começar a dividir os valores da esquerda para a direita. Então, eu tenho sempre que obedecer isso, da esquerda para a direita. Nesse caso, eu vou começar com o número 2. Tudo bem? Vou começar com esse primeiro número 2. Só que ele é menor que o nosso divisor. Então, praticamente vai ser impossível neste instante dividir por 5. O que eu tenho que fazer então? Então, vou continuar e vou pegar o outro número 2, certo? Nesse caso, nós vamos ter agora 22. 22 ele é maior que 5. E agora eu consigo dividir esse valor. Então, vamos lá na nossa tabuada procurar um número que multiplicado com 5, ele vai dar o número 22, ou um pouquinho menor, nunca maior, sempre um pouquinho menor. Nesse caso, eu tenho aqui o 5 vezes 4, né, que é igual a 20. Repare que o 5 vezes 5 é 25, é muito alto, passou demais. Então, vamos pegar sempre o que for um pouquinho menor. Nesse caso, é o 5 vezes 4. Esse número 4 eu vou colocar na nossa resposta, certo? E o número 20 eu vou levar para baixo do nosso 22 e fazer uma continha de subtração, uma continha de menos 20. 22 menos 20 é igual a 2. O que eu tenho que fazer agora? Lembra que sobrou o número 5? Né? Então, vou pegar esse número 5 e vou descer ele até o nosso 2 que encontramos na continha de subtração. E vai formar 25. Agora, eu volto lá na nossa tabelinha de multiplicação e encontro o 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, vamos pegar o 5, vamos colocar na nossa resposta. E o 25 nós vamos levar para baixo do outro 25 e fazer novamente uma continha de menos. 25 menos 25 é igual a 0. Observe que nossa questão aqui na parte de baixo, certo? Nós encontramos 0, 0. Ou seja, nós encontramos nada. Esse pedaço aqui, dentro da divisão, ele é conhecido como resto. Tudo bem? Então, eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e eu tenho aqui, né, o nosso quociente e tenho o resto. Esse resto ele está indicando para a gente que essa divisão, como não sobra nada, é uma divisão exata. Ou seja, não há mais nada para ser dividido, certo? E quando isso acontece, então nós encontramos a nossa resposta. A nossa resposta nesse caso vai ser: terei que entregar R$ 45 para cada uma das pessoas, certo?
Marta fez 385 docinhos. Irá utilizar 3 potes para separar em partes iguais. Quantos docinhos terão cada pote? Novamente, nós vamos ter que lembrar quem é o dividendo, divisor e quociente. Nesse caso, o dividendo é o 385. O divisor, né? Nós temos o divisor como o 3, certo? E temos que encontrar o nosso quociente. Observe agora que o nosso divisor ele é o número 3. Isso quer dizer que nós vamos ter que procurar na nossa tabelinha de multiplicação da continha de 3, certo? Nesse caso, eu vou começar por onde? Da esquerda para a direita, certo? Eu vou pegar aqui o número 3 e nós vamos fazer a nossa divisão. 3 é maior que 3? Não, mas é igual. Sendo igual, eu também consigo dividir, certo? Se eu for buscar na nossa tabelinha, eu tenho 3 vezes 1, que é igual a 3. Nesse caso, qual foi o número que nós usamos? Foi o número 1, certo? Esse 1 eu vou colocar na parte do resultado e o 3 eu vou levar para baixo do número 3, que nós pegamos para dividir, e fazer a continha de menos. 3 menos 3 é 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o próximo número, né? Nesse caso, eu vou pegar o número 8 e vou abaixar ele, certo? 8 é maior que 3? Sim. Então, eu consigo dividir. Qual é o número na nossa tabuada de 3 que vai dar o número 8? Né? Um número que multiplica 3, que vai dar 8 ou um pouquinho menor. Nesse caso, eu tenho o 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 é igual a 6. Note que 3 vezes 3 é 9. Passou de 8, não pode passar de 8. Então, vamos usar o 3 vezes 2, que é igual a 6. Eu vou pegar o número 2, vou colocar no nosso resultado, e o 6 da tabuada eu levo para baixo do 8, fazendo a nossa continha de subtração. 8 menos 6 é 2. Dessa vez agora eu vou ter que pegar o algarismo 5 e vamos descer ele até o número 2. Tá dando para entender, pessoal? Não é difícil. Tem que ir número a número, da esquerda para a direita e procurar na nossa devida tabuada o valor correspondente. Nesse caso agora eu tenho o valor de número 25. Eu tenho algum número próximo a 25 na nossa tabuada de 3? Sim, eu tenho aqui o 3 vezes 8, 24. Eu sempre vou pegar o menor valor, caso não tenha o número que eu estou procurando. Tá? Nunca vou poder pegar o maior valor. Nesse caso, 3 vezes 8 é 24. Eu vou pegar o 8, colocar na nossa resposta. E o 24 eu vou levar para baixo do nosso 25. E novamente vamos fazer uma continha de subtração. 25 menos 24 é igual a 1. Observe que agora o nosso resto é 1. Por quê? Porque eu não posso mais dividir esse número 1 pelo 3. Né? Eu não tenho mais nenhum número para baixar para o lado do nosso 1. Então, restam 1. Esse 1 é aquele que a gente disse que ficou para a briga, né? Para ser dividido em pedacinhos bem menores para poder resolver a nossa questão. Mas nesse caso, como sobrou 1, né, é uma questão não exata, ou seja, uma divisão não exata, porque sobra um docinho para a gente ainda dividir em partes iguais, certo? Nesse caso, eu tenho aqui a nossa resposta. Cada pote terá 128 unidades e vai sobrar uma unidade. Né? Eu não vou dividir esse bombom e colocar um pedacinho em cada pote. Né? Deu para entender? Bom, pessoal, é a nossa final de aula, tá?
espero que vocês tenham gostado, percebido que divisão não é um bicho de 7 cabeças, né? O importante é sempre conhecer as nossas tabelinhas de tabuada, né? Que é a continha de mais, de menos, vezes e dividir, para facilitar mais esse processo de aprendizado, né? Espero que vocês tenham gostado novamente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.